Olá, Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Master Tuts, e vamos lá para mais uma aula agora sobre materiais PBA, esse novo tipo de material que foi disponibilizado aqui no V-Ray Next para o SketchUp, que na verdade é uma grande revolução aí para essa ferramenta, porque facilita muito a criação de materiais. Os materiais PBA, como a gente já viu nas outras aulas, não são diferentes, apenas a gente precisa entender o workflow que a gente vai trabalhar. E hoje eu vou mostrar o que eu chamo no meu método de Metallic Roughness, que é uma forma diferente de você trabalhar com materiais PBA. O que a gente vai fazer é abrir o Asset Editor, a gente já vai criar o nosso material aqui. Eu já tenho o material aplicado da última aula, eu vou simplesmente selecionar esse objeto, usar o material padrão do SketchUp e aplicar para a gente não ter nenhuma propriedade aqui. Vamos clicar com o botão direito do mouse sobre Materiais, PBA, e renomear o nosso material para MT Plástico PBA. Na aula passada a gente aprendeu como configurar o material de plástico usando BRDF. Meu material está até aqui, olha. E agora a gente vai aprender como é mais simples a gente criar esse mesmo material usando o novo material do V-Ray PBA. Então, para configurar o meu material, eu vou selecionar a cor. Vou colocar ele em 100% vermelho. Em seguida, eu vou reduzir o valor para 0,8. Isso a gente viu na aula 4 aqui do curso gratuito. Então, se você não assistiu essa aula, volta lá primeiro para assistir, para entender exatamente o que é que eu estou fazendo aqui. E a gente já tem a propriedade correta. Se você comparar um material de plástico no modo BRDF com esse material plástico criado com material PBA, você vai perceber que é exatamente a mesma coisa. Só que a gente não precisou configurar o reflexo. Isso porque aqui na opção Mirrorless, nós vamos configurar se o material ele é um dielétrico ou um material metálico. É por isso que é importante você compreender esses dois grupos, saber exatamente qual o tipo de material que você vai criar para você poder definir a propriedade. No Mirrorless, se eu tenho um valor em 0, significa que eu tenho um material dielétrico. Se eu configurar esse valor em 1, significa que eu tenho um material metálico. E nesse momento você já deve também ter percebido que é muito rápido a gente criar esse tipo de material, já que quando eu configuro ele com um valor de 1, ele já adiciona a propriedade Fall Off para a gente não precisa criar a reflectividade base e a reflectividade máxima do material, ele já define isso para a gente automaticamente. E no Roughness eu vou controlar da mesma maneira que o Glossiness a nitidez desse material, porque eu estou modificando a superfície. No material plástico BRDF em reflexo, você vai perceber que o Glossiness ele tem um valor de 1 e o meu material é reflexivo. Se eu colocar o valor dele em 0, o meu material vai perder completamente o reflexo. Agora observe o que acontece no material PBA. No Roughness eu tenho um valor 0 e o meu material é completamente reflexivo. Se eu coloco o valor 1, ele vai perder completamente o reflexo. E aqui está a grande sacada. O Roughness ele é o inverso do Glossiness. E você vai perceber que existe uma qualidade um pouco melhor nessa opção se comparada ao modo BRDF, porque ele cria um esfumaçado aqui sobre a superfície do material. Para corrigir isso é bastante simples. Nessa versão do V-Ray a gente vai habilitar Glossy Fresnel, porque assim a gente consegue retirar esse efeito e o material ele vai ficar exatamente igual. Olha só que legal. O plástico com o material PBA e o plástico com o material BRDF. Eles são exatamente a mesma coisa quando a gente trabalha com essa opção Glossiness. Então, se eu defino o Glossiness em 0, aqui no material BRDF, eu tenho um material sem reflexo. Se eu coloco ele em 1, ele vai ser totalmente reflexivo. Voltando aqui no material PBA, reduzindo o valor do Roughness para 0, eu tenho ele totalmente reflexivo. Da mesma maneira que a gente falou na primeira aula sobre o índice de refração do material, geralmente os materiais dielétricos têm índice de refração com o valor 1,5. Mas para que o seu material fique fisicamente correto, o ideal é que você trabalhe com valores reais, tá certo? Não existe materiais com IORs tão altos, tá bom? Com um valor de 20, com um valor de 30, não existe, tá certo? Os valores são sempre esses para a gente poder conseguir criar materiais mais realistas. Eu vou selecionar o material aqui no SketchUp, aplicar sobre o objeto e renderizar para a gente ver o resultado. Vamos lá!
Ok, esse aqui é o resultado para esse material de plástico. Olha só como o material ficou muito legal. As características dele são semelhantes às características do material BRDF, então a gente consegue criar o mesmo resultado. E agora a gente vai configurar também um material metálico para ver a diferença de criação entre esses dois materiais. Já dá para perceber que o material PBA é muito prático, a gente faz apenas algumas configurações e a gente já consegue o resultado aí correto. Para a gente poder configurar o material metálico, como muita gente me pergunta, como é que eu vou definir a cor de um material, como por exemplo o ouro, o cobre, eu preparei uma tabela bem legal aqui, eu vou mostrar para vocês, onde a gente tem os principais valores para cada uma das cores trabalhadas nos materiais metálicos. Então tem aqui, olha, vários materiais, eu vou compartilhar essa tabela com vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e você pode utilizar esses valores como referências para você poder configurar os seus materiais metálicos. E para utilizar essa tabela, você tem duas maneiras. A primeira é copiar esses valores manualmente para a nossa paleta de cores e a segunda é utilizar o próprio SketchUp para poder capturar essa cor na tela. Olha só que legal. Eu vou levar minha tabela aqui para o lado para que eu possa utilizar essa opção, já que eu não vou conseguir clicar nele enquanto estou selecionando aqui o objeto. Então, para fazer isso, eu vou criar um novo material PBA. Nós vamos chamar esse material MT Ouro, da mesma maneira, tá certo? E agora a gente vai aplicar esse material ao nosso objeto. Selecione a cor padrão para retirar qualquer cor aqui do objeto. Selecione o seu material novamente. Clique no SketchUp e aplique sobre o objeto. No momento a gente tem a cor padrão criada por ele aqui. Nós vamos selecionar o menu Editar. Em seguida clicar nesse ícone que se chama Usar cor da tela. E aí você pode utilizar esse conta-gotas para você poder clicar em qualquer lugar na tela, inclusive em outra tela que está aqui do lado. Então quando eu clicar nessa cor, ele vai carregar para mim automaticamente a cor da tela, tá certo? Você vai perceber que os valores dessa tabela eles vão aparecer ligeiramente diferentes quando a gente seleciona esse conta-gotas, mas isso não tem nenhum problema. Essa tabela é uma referência para você poder trabalhar. Então a gente pode ter cores ligeiramente diferentes, mas que vão servir de base para você poder criar qualquer material metálico. Eu vou abrir o Asset Editor novamente. Olha só, o nosso material já está com a coloração aqui, porém com o valor de Metalness em 0, eu tenho representado aqui um material dielétrico. Redefinindo o valor de Metalness para 1, você vai perceber que agora a gente tem uma coloração completamente metálica. Então é muito prático para você poder criar esse tipo de material utilizando essa tabela. E como referência, a gente criou o material de ouro aqui no modo BRDF. Você vai ver que ele é ligeiramente diferente aqui, olha, os efeitos, mas o nosso material com a configuração PBA, ele é muito mais preciso, já que eu não preciso criar essa curva de fall-off. Ele cria automaticamente esse efeito, que representa a reflectividade base e a reflectividade máxima do material. Eu vou selecionar o meu material ouro BRDF apenas para ver qual foi o valor que a gente usou em Glossiness. Então a gente fez aqui um valor, olha, de 0,98. Então vou fazer a mesma coisa aqui, olha. No material PBA a gente vai digitar 0,02 para poder ter a mesma ideia de nitidez do nosso material. E o nosso material já está pronto. Vamos renderizar para a gente ver o resultado. Ok, após o render terminar, olha só o resultado do nosso material. Um material muito bem configurado. Lembrando que para você poder conseguir esse resultado, você precisa ter uma cena configurada com a iluminação linear para que todos os seus materiais estejam de forma fisicamente correta. Para que a gente possa fazer uma alteração na cor desse objeto, a gente pode selecionar novamente aqui na tabela, olha, outra cor. Eu vou selecionar o cobre, por exemplo, e você vai perceber que o nosso material ele já é carregado aqui, olha, de uma forma muito rápida. A gente tem diversos materiais que a gente pode utilizar e assim você pode já criar uma biblioteca base também para esses materiais metálicos para você poder usar nos seus projetos. Então é isso aí.
Eu espero que você tenha gostado. A tabela está disponível para download aqui na descrição do vídeo, então baixa essa tabela, aproveita, já deixa like aqui no vídeo, se inscreve também no canal e se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa um comentário e também uma sugestão para as próximas aulas. Forte abraço e valeu!